dizer para você nesta noite que você não está sozinho. Que mesmo que você pense que você está sozinho, Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E esse é o motivo, irmãos, que nós temos que lutar. Esse é o motivo que nós temos que nunca abaixar a cabeça para nenhum tipo de problema, para nenhuma dificuldade. A palavra do Senhor diz que porque nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória. Irmãos, a nossa caminhada aqui ela é temporária, ela é passageira. E nós temos que dar o nosso melhor, porque o que tem de melhor, irmão, está por vir. Quando nós olhamos para Hebreus no capítulo 11, nós vemos que aqueles homens, todos os homens que foram citados no livro de Hebreus, no capítulo 11, no final do capítulo a Bíblia diz que estes homens morreram esperando a promessa. Agora a dúvida, a promessa não se cumpriu na vida deles? Na verdade, irmãos, nós temos que entender que a promessa que Deus tinha para eles, irmãos, era a eternidade. Glórias a Deus, eles aleluia. morreram, mesmo no leito de morte, mesmo enfrentando a morte cara a cara, sabendo que ia morrer, eles confiaram, não, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E também é assim na minha e na tua vida, irmãos. Eu não estou falando aqui de promessas materiais, irmãos, e nem de promessas ministeriais. Eu estou falando aqui da maior promessa que nós temos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nesta vida nós vamos sofrer, isso é fato. O Senhor nos disse que nós teríamos aflições. Mas muitas das vezes, irmão, nós ficamos esperando as coisas aqui nos satisfazer. As coisas que estão ao nosso redor, um bom ministério, uma boa casa, um bom carro. Tudo isso, irmãos, é passageiro. E tudo isso não satisfaz o seu coração. Quando você alcança um objetivo, é fato que traz um prazer para você, é fato que você se alegra, mas não preenche o seu coração. A única coisa que preenche o nosso coração, irmãos, é a presença de Deus. E o Senhor nos prometeu que quando nós descemos a sepultura, ou quando Ele retornar, nós iremos estar face a face com Ele. E é isso, irmãos, que eu quero que te motive. Quando nós olhamos para Efésios no capítulo 6, Paulo lhe diz para a igreja dos Efésios para que se revestir de toda a armadura de Deus. Por muito tempo eu fiquei pensando, qual será que é a espada? Qual será que é a couraça? Qual será que é a sandália? Eu ficava meditando, mas como é que é? Será que é a oração? Será que é o jejum? Será que tem alguma arma diferente? Mas de repente o Senhor me mostrou, irmãos, que toda a irmã falou ali, toda a arma era a palavra de Deus. A couraça da justiça é Cristo. A espada do Espírito é Cristo. O sandália é Cristo. E eu, irmãos, vim enfrentando dificuldades na minha vida. E há uns tempo atrás eu estava enfrentando algumas certas dificuldades. Então eu percebi que eu tenho que meditar na palavra. A palavra do Senhor diz que como o jovem conservaria puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então eu decidi, eu tenho que ler a Bíblia mais. E comecei a ler a Bíblia. Ler. Isso, irmãos, já está indo, acredito que faz uns 4 meses, que todo dia eu leio a Bíblia. Aleluia. Todo dia, nem que for um capítulo, nem que for um versículo, todo dia eu medito na Bíblia. Eu tenho um aplicativo da Bíblia ali, que ele me diz os dias de perseverança. Muitas das vezes eu não abro o aplicativo, eu abro a palavra, então não dá para contar por ali.
Mas dentro desses 4 meses, irmãos, todo dia eu leio a palavra. Irmãos, sem eu perceber, as coisas começaram a mudar. Sem eu perceber, aquilo que me afligia já não chegava mais até mim. Oh, glórias a Deus, aleluia. Porque verdade, papai eu estava alimentando a minha alma. Porque sem eu perceber, eu estava me revestindo da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Paulo, no capítulo 13 de Romanos, no versículo 14, ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado da carne e os seus desejos. Irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele quer que você saia daqui decidido a observar mais as Sagradas Escrituras. Oh, glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala papai querido, que Cristo era a imagem visível de um Deus invisível. Ou seja, muitas das vezes os apóstolos, as pessoas chegavam: me mostra-nos o Pai. Jesus falava: eu estou convosco há tanto tempo, vocês não têm visto? Ou seja, Cristo era a imagem de Deus, do Deus invisível. Se você quisesse ver Deus, você veria Cristo, você estaria vendo Deus. E daí eu comecei a parar e meditar nisso, irmãos, e eu comecei a pensar: como Deus, Cristo é a imagem invisível do Deus invisível? Sabe por que Ele é a imagem invisível do Deus invisível? Porque Ele fazia tudo o que o Pai mandava. Ele obedecia a Deus de forma tintim por tintim. Oh, glórias a Deus, aleluia. E a partir do momento que ele obedecia a Deus, Deus ia se revelando através das suas palavras. Deus ia se revelando através das suas atitudes. Então, Deus revela à humanidade a sua vontade através do Filho. E tem um hino que fala que nós somos um espelho, né, que reflete a imagem de Deus. Nós sabemos que Cristo é o espelho que reflete a imagem de Deus. Mas agora a dúvida, a questão é: você tem sido um espelho que reflete a imagem de Cristo? Se Cristo era a imagem visível do Deus invisível, hoje quem é a imagem de Cristo? Cristo cumpriu a sua função, Ele foi a imagem visível do Deus invisível. Agora cada um de nós aqui cabe a ser a imagem de Cristo. Quando as pessoas eles olharem e falar: me mostra Jesus, você poder dizer: você não tem visto pelas minhas atitudes, pelas minhas obras, Cristo? Isso, irmãos, é o que Deus quer para cada um de nós. Oh, glórias a Deus, nós devemos representar Ele aqui na terra. Aleluia. Mas para isso é necessário nós revestirmos das armaduras, nós meditarmos na palavra dia após dia. A Bíblia no início, lá no livro de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, a palavra, quando ela veio aqui à terra, a terra ela não tinha forma. E quando nós não tínhamos a palavra de Deus em nossas vidas, nós também não tínhamos forma. E aquilo que nos dá forma é a palavra. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Então, se você quisesse entender, compreender Cristo no tempo de Paulo, se você observasse as atitudes, as palavras de Paulo, você estaria vendo Cristo na vida dele. E é isso que Deus quer de cada um de nós. As dificuldades vão vir, irmãos. Os problemas vão vir, sim. Mas nós temos que entender que Ele está conosco. Nós temos que entender que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Fala E nós mesmo, temos que eterno e enfrentar poderoso Deus, todas as dificuldades de cabeça erguida.
Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso que é necessário nós nos revestirmos da palavra, irmãos. Mas infelizmente, irmão, muitas das vezes nós escolhemos nos revestir de outras coisas. Escolhemos alimentar a nossa carne e não o nosso espírito. E quando vemos, nos enchemos de coisas que não era para nós nos encher. E é fato, irmãos, que se nós fizermos isso, nós vamos escorregar. Nós vamos desagradar a Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim, está dizendo a você, que quer que nós observemos mais a palavra. Glórias a Assim Deus, como aleluia. Cristo observava o que Deus queria, nós devemos observar o que Cristo quer. Amém, irmãos? Amém. Era isso, irmãos, que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós estarmos orando. Eu quero nessa oração que você coloque em Deus as suas dificuldades, que você coloque todos os seus problemas diante de Deus, que você exponha para Cristo todas as suas dificuldades, que você lance a Ele toda a ansiedade que você tem enfrentado. A palavra do Senhor diz em Jeremias no capítulo 33, no versículo 3: clama a mim e eu responderei você. Muitas das vezes perdemos muitas batalhas porque não oramos, porque não meditamos na palavra, porque não obedecemos o que Deus tem dito a nós. Clama, ora, busca a minha face. Se tem algo que eu aprendi vendo as Sagradas Escrituras, é que Deus, Ele quer ser procurado, que Deus quer ser buscado. Assim como um caçador de tesouro procura um tesouro mais valioso, é assim que Deus quer se sentir para nós, irmãos. Então, muitas das vezes, irmão, nós começamos a orar, começamos a fazer, desanimando. Não é isso que Deus quer. Deus quer ser procurado até Ele ser encontrado. A palavra do Senhor diz em Isaías no capítulo 55, no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, glórias a Deus, aleluia. Buscai, invocai, bater, pede. Glórias a Deus. Deus, Ele está querendo insistência do seu povo. Deus está querendo que o seu povo o busque. Acordamos cedo todos os dias para ir trabalhar. No dia da nossa folga não temos a coragem de levantar cedo para orar, irmãos. O que é mais valioso para nós? É orar, Deus e Deus, aleluia. Estamos colocando nossas vontades, nossas necessidades acima. E o Senhor diz, Mateus no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai o Senhor. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, irmãos. E as demais coisas não seriam acrescentadas. Oh, glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então vamos orar, mas eu não quero orar sozinho. Eu quero que você feche os seus olhos e você lembre que o Senhor está lá. Que o Senhor está te olhando, observando você neste momento. Fala, será que Ele vai me buscar? Então vamos orar, igreja. Senhor, sim, papai querido. O Senhor sabe, Senhor amado, a dificuldade que o teu povo tem enfrentado. Sim, papai. O Senhor sabe cada problema, sim, cada detalhe, sim, cada pedra, Senhor amado, que nós temos tropeçado. é verdade. Por isso, nesta noite, Deus, diante da tua presença, Pai, apresentamos todas as nossas dificuldades. Sim, papai querido. Apresentamos todas as nossas falhas diante de ti. Oh, glórias a E Deus, falamos, aleluia. Senhor, É queremos verdade, melhorar papai. os nossos caminhos. Queremos mesmo. Queremos, Senhor amado, ser pessoas, Pai, diligentes, Pai, que observam a Tua palavra Sim. todos os dias. Sim. Queremos, Senhor amado, andar segundo a Tua vontade. Aleluia. Queremos, Senhor amado, colocar o nosso coração, Pai,
Deus, o glorioso, eterno. Colocar o Senhor, Pai, no centro do nosso coração. Ensina, Pai. Ensina cada um, Senhor amado, a colocar o Senhor como prioridade. Sim, ensina cada um a vencer a sua própria natureza, Deus, e orar. E esmurrar a sua carne, Pai. Fazer a nossa carne, Senhor amado, ser a nossa serva. Que quando nós falamos para orar, ela não vai querer ficar deitada, não, vai ter que orar. Deus nos ensina a te obedecer, nos ensina a observar a tua palavra. Converta o nosso coração, Senhor, mesmo, eterno, para a tua palavra, Senhor. Sim, papai. Vivifica-nos, ó Deus, segundo a tua palavra, Pai, porque nós precisamos ser vivificados na tua palavra, meu Pai. Sim. Quebra, Senhor, toda maldição, Pai. Quebra todo o passado, Deus, que muitas das vezes nos aflige. Que nós venhamos olhar para o alto, olhar para a verdade, para o caminho, a verdade e a vida. Deus nos ensina a olhar para a eternidade. Grava a eternidade nos nossos olhos, meu Deus. Que este mundo não venha nos encantar, que este mundo não venha nos seduzir, meu Deus, mas sim a tua palavra. Mas sim a tua verdade, meu Deus. Ajuda cada um na sua dificuldade. Sim. Ajuda cada um, Senhor, com os seus problemas. E nos livra, meu Deus, das astutas ciladas do diabo. E que passando o dia mal, Senhor, nós vamos continuar firmes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço pela tua vitória. E te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.